Então, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Nossa aula de Química hoje é a aula de número 17. Eu pulei 2 aulas aqui na parte de Química, porque eram reações e algo que a gente já tinha visto também. Então, a gente vai falar sobre as macromoléculas ou polímeros. Então, os polímeros são macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores, que são os monômeros. Por exemplo, aqui a gente tem um monômero e quando eles se unem uns aos outros, eles formam polímeros. Então, os monômeros são moléculas de baixa massa molecular, os quais, a partir das reações de polimerização, vêm a gerar a macromolécula polimérica. Falar um pouquinho do perigo dos plásticos, né? Além de fazer mal para o meio ambiente, eles também podem fazer mal para o organismo humano. Então, o plástico está presente em quase tudo, desde embalagens de alimentos aos móveis de casa. A evolução das tecnologias possibilitou transformar este derivado de petróleo em um item quase essencial à rotina contemporânea. O problema é que alguns tipos de plástico liberam um composto que pode ser nocivo à saúde, que é o bisfenol A. A gente vai chamar de BPA. Este monômero, que é a menor parte da cadeia, né, que compõe o plástico, possui estrutura química muito semelhante aos hormônios sexuais, estrógeno na mulher e testosterona nos homens. Então, ele funciona como um desregulador endócrino, ou seja, uma substância química que interfere a ação hormonal. As glândulas endócrinas, elas produzem substâncias, né, como, por exemplo, os testículos e os ovários, que liberam estrógeno e testosterona, e essas substâncias, elas são muito parecidas, então o nosso organismo acaba se confundindo. O BPA é liberado gradualmente do plástico com o passar do tempo, mas o aquecimento, por exemplo, em micro-ondas, resfriamento ou contato com algum alimento de pH ácido, acelera a liberação desse composto e passa para a comida e entra em nosso corpo. Por conta dos riscos, em 2011, o governo brasileiro proibiu a utilização de plástico com bisfenol A na fabricação de mamadeiras. A partir disso, itens que são produzidos sem o composto recebem o selo BPA Free, ou seja, são livres, né, do bisfenol A. O ideal é evitarmos o plástico de forma geral, porque muitas vezes o BPA não é utilizado, mas há compostos análogos, como o bisfenol S e o bisfenol F, que podem ser tão tóxicos quanto o A. Além disso, quando reduzimos o consumo de plástico, diminuímos a poluição ambiental, reduzindo o risco de os animais comerem o plástico e se contaminarem também. Então, aqui a gente percebe, né, como os animais marinhos, eles comem o plástico, eles se confundem com os animais que são pequenos, como, por exemplo, hidras ou hidra de água doce, né, mas tem a água viva. Então, eles ingerem muito plástico. Aqui tem a tartaruga, né, que se enovelou aqui num plástico também, o plástico ficou preso a ela e o corpo dela cresceu de uma maneira disforme. Então, aqui está a fórmula molecular, a fórmula estrutural do bisfenol A. Tá? Tem 2 grupos fenóis aqui, 2 radicais metil, então forma essa molécula aqui. Então, tem uma campanha muito grande da Sociedade Brasileira de Endocrinologia que faz campanha contra o bisfenol. Então, a gente come sem saber e adoece sem querer. Aqui tem os números, né, das reciclagens, ou seja, cada tipo de plástico recebe um número. E os plásticos mais seguros para aquecer alimentos em micro-ondas é o número 2, que é o polietileno de alta densidade, o número 4, que é o polietileno de baixa densidade,
E o 5, que é o polipropileno. Então, esses são mais indicados. Essas embalagens plásticas aqui, que a gente chama de Tupperware, elas contêm o tal do bisfenol A. Então, cada vez que vocês aquecem alimento no micro-ondas, ele vai liberar esse plástico. Ou se refri, né, coloca água na geladeira, esses plásticos de garrafinha também liberam substâncias que são tóxicas ao nosso organismo. Então, assim, eu sempre digo, melhor vidro do que o plástico. A classificação dos polímeros. Os polímeros sintéticos, né, aqueles produzidos pelo homem, existentes, são classificados como termoplásticos, termofixos, elastômeros e as fibras. Os termoplásticos podem ser remodelados ou reciclados, que é poliamida, polipropileno, poliestireno e o PVA. Os termofixos ou termorrígidos não podem ser remodelados, como o silicone, por exemplo, poliuretano e a baquelite. Os elastômeros, que são as borrachas, possuem grande elasticidade, como os pneus, sola de sapato, onde tem borracha. E as fibras são polímeros filamentosos, possuem grande utilização na indústria têxtil, como no nylon e poliéster. Bom, vamos aos principais polímeros sintéticos. Número 1, o polietileno. O polietileno ou polieteno tem fórmula geral, tem 2 carbonos e 4 hidrogênios. Aqui faltou uma dupla ligação. O etileno é C2H4. É um polímero de alta produção mundial e economicamente viável. Daí o porquê de seu uso em larga escala. O processo de obtenção se inicia com a preparação do etano, que tem ligações simples. Este é submetido a altas temperaturas, na presença de um catalisador, que é o paládio, e veja a equação que representa o processo. Então, aqui a gente tem cadeia de etanos, mais o calor, mais o catalisador, né, vai produzir, então, o polietileno e hidrogênio. A reação descrita tem como produto o etileno, um monômero, que dará origem ao polietileno. E sabe como? Em uma reação em cadeia. A ligação dupla do etileno é quebrada com a ajuda de catalisadores e aquecimento e dá origem a 2 radicais carbono, com os elétrons livres, né? Então, o elétron desemparelhado do carbono o torna altamente reativo e começa a reação de polimerização. Os radicais ganham elétrons se unindo a outros radicais e assim vão se formando as extensas cadeias poliméricas. Moléculas de polietileno produzidas desse modo podem chegar a ter massa molecular até 1 milhão de gramas por mol. Então, aqui a gente tem o etileno, tem uma dupla ligação. A partir do catalisador, que é o paládio, né, essa dupla vai se quebrar e vão se unir, formando, então, polietileno. Lembrando que poli é muitos, né? A polimerização do etileno dá origem a polietileno de alta densidade e de baixa densidade. O de baixa densidade, por ser um polímero macio e flexível, é escolhido para compor embalagens como filmes plásticos, né, para cobrir os alimentos, sacolas de supermercado, sacos para lixo e etc. Número 2, o poliestireno, que é um polímero sintético de adição, que é formado pela adição sucessiva de monômeros de estireno, também chamado de vinilbenzeno. Esse aqui é o vinil, o radical vinil, tá? Quando ele tem 2 carbonos com uma dupla, ele recebe o nome de vinil, e aqui está o benzeno. Então, é um líquido oleoso cujas moléculas são formadas por benzeno e etileno.
Ele possui uma ampla gama de aplicações e pode ser produzido com tratamentos diferentes e formar 3 tipos de poliestireno. Como possui vários anéis benzênicos na sua cadeia polimérica, ele possui uma aparência semelhante ao vidro, tendo em vista que esses anéis se atraem uns aos outros e tornam o plástico mais rígido. Esse empacotamento das cadeias faz com que ele fique transparente e com alto índice de refração, ou seja, com o brilho parecido com o vidro. É utilizado em copos descartáveis, pentes, escovas, brinquedos, caixinhas de CD, equipamentos de laboratório, tais como pipetas descartáveis, seringas, beckers e funis de plástico, bem como tubos de centrifugador. Então, aqui a gente tem aqueles tubos, né, tubo de ensaio, que pode ser colocado numa centrífuga. O poliestireno de alto impacto é produzido adicionando-se ao poliestireno 10% de polibutadieno ou de estireno-butadieno, tornando-se bastante resistente. É utilizado em utensílios domésticos rígidos, tais como cabides, bandejas, caixas de plástico organizadoras, brinquedos, revestimentos de portas de geladeira, potes de margarina, disjuntores e embalagens de pasta. Tem bem mais aplicações, né? Só alguns exemplos aqui. O poliestireno expandido, que é o isopor. Durante a reação de polimerização a quente, são adicionados certos gases que levam à sua expansão, formando o tão conhecido isopor. Antigamente, esses gases usados nesse processo eram o CFC, que é o clorofluorcarboneto, ou carbono, que são os principais gases destruidores da camada de ozônio. Esse aqui já foi proibido faz tempo, né? Como é bem leve, o poliestireno expandido é usado na forma de placas ou blocos na confecção de lajes, diminuindo o esforço sobre a estrutura e ajudando a economizar concreto. É usado dentro de embalagens para proteger equipamentos domésticos, bem moldados no formato de tais equipamentos, o que diminui o custo com o transporte. Como pode ser moldado, ele é usado em capacetes para proteção. Outras aplicações são como isolante elétrico ou térmico, em casas e edifícios, como recipientes de bebidas e comidas quentes, como caixas térmicas e outros. O isopor foi também alvo de críticas, porque ele contribui para o aumento da quantidade de lixo lançado no meio ambiente. Por exemplo, as embalagens citadas que vêm no formato de objeto que compramos não podem, na maioria das vezes, ser reaproveitadas depois. No entanto, esse problema também tem solução. O poliestireno pode ser reciclado e seu símbolo para reciclagem é mostrado abaixo. Então, aqui, ó, número 6. Mas não é legal esquentar comida no micro-ondas dentro do isopor. É melhor evitar isso. Sempre é bom usar vidro mesmo. O 3 é o policloreto de vinilo, o PVC. Os polímeros de adição são formados pela reação de adição sucessiva de monômeros iguais. O PVC, que tem sigla para policloreto de vinila, do inglês polyvinylchloride, é um polímero de adição, pois ele é formado pela adição de um número muito grande de moléculas de cloreto de vinila ou cloreto de etenila, conforme mostrado abaixo. Então, aqui a gente tem o cloreto de vinila, e através de catalisadores também essa ligação é quebrada e eles vão se unir, formando então uma molécula grande, né, a macromolécula chamada policloreto de vinila. A obtenção do monômero cloreto de vinila, a matéria-prima básica para a produção de monômeros de cloreto de vinila, é o cloro, que é obtido pela eletrólise do cloreto de sódio, que é o nosso sal, né, o sal de cozinha. O eteno, outro componente crucial do monômero em questão, é obtido através de processos de destilação do petróleo ou a partir de outras fontes renováveis, como o etanol
por exemplo. As aplicações, o PVC possui uma vasta versatilidade de aplicação, podendo ser utilizado para a fabricação de brinquedos, mangueiras, tubulação, materiais para construção civil, embalagens, luvas descartáveis, calçados, fabricação de piscinas, revestimentos, perfis, recobrimento de fios e cabos, filmes, lacres, acessórios e dispositivos médicos, hospitalares, catéteres, bolsas de sangue, laminados, tapetes, entre outros produtos. Então, a aplicação dele é bastante extensa. A reciclagem do PVC produz esteiras de chão, canos e mangueiras. Agora, a incineração ou a queima, né, do PVC não é recomendada, pois ele é muito instável na presença de calor e luz, sendo degradado em temperaturas muito baixas, cerca de 130 graus Celsius. E sua incineração libera água, gás carbônico e fuligem, além de, como mostra a reação abaixo, libera também o ácido clorídrico, que está aqui, que é tóxico e diminui as propriedades mecânicas de outros polímeros no processo de reciclagem. Então, PVC, número 3. O Teflon. Todo cozinheiro sabe que o Teflon é um revestimento resistente empregado para cobrir utensílios domésticos, como panelas e frigideiras. O que nem todos sabem é sobre a origem e composição desse material antiaderente. O Teflon é o nome popular do polímero politetrafluoretileno. A sigla é PTFE e ajuda na identificação desse composto de nome complicado. O PTFE surgiu em meio aos experimentos do químico Roy Plunkett no ano de 1938, enquanto realizava experimentos com gás tetrafluoretileno. O cientista foi surpreendido com o aparecimento de um pó branco no recipiente que continha o gás. Após estudos, concluiu que se tratava de um polímero formado por cadeias de 100 mil átomos de carbono ligados a 2 átomos de flúor, e esse se tratava então do Teflon. Estudos revelaram também aspectos do novo polímero, como resistente a altas temperaturas, insolubilidade em solventes, resistência ao ataque por ácido corrosivo a quente e o aspecto escorregadio. Agora, o Teflon também não recomendo. Ele é um silencioso veneno. Objetivando informar e trazer esclarecimento, este é mais um tema presente nos casos de intoxicação, na maior parte das vezes identificado pelos médicos ortomoleculares, alguns naturopatas, homeopatas e nutricionistas que trabalham com tratamentos de desintoxicação do corpo. Na sua composição estão o ácido perfluoroctanoico, o perfluoroctanosulfonato e o politetrafluoretileno. E a união desses compostos está registrada com o nome de Teflon. Então, são 3, né? 3 polímeros que unidos formam o Teflon. Todos considerados tóxicos para o organismo por serem polímeros fluorados sintéticos. Ou seja, que tem o flúor, né? E a gente sabe que o flúor é altamente tóxico. Esses componentes, por serem sintéticos, não são reconhecidos pelo corpo e tendem a acumular-se nas células com o tempo. Segundo estudos, a longo prazo podem danificar e alterar o DNA. Quer dizer, se altera o DNA, pode ter uma mutação, pode produzir uma proteína diferente, pode gerar um câncer. Então, quando aquecidos ou expostos a altas temperaturas, os PTFEs liberam gases tóxicos, são os fluorcarbonos, e causam sintomas similares aos da gripe. Já os PFOA e PFOS
conhecidos como produtos químicos perfluorados, estão relacionados ao desenvolvimento de câncer, de rim e de fígado, problemas da tireoide, de coração, colesterol alto, imunidade baixa, infertilidade em mulheres, má formação fetal e entre outros. Então, Teflon e doenças relacionadas, isso aqui já foi provado, tá? Cientificamente, já foram feitas pesquisas com mais de 1.000 pessoas, 3.000, 4.000 pessoas, e obteve-se resultados, assim, confiáveis. Então, os pesquisadores reuniram dados para determinar o efeito do PFOA na saúde humana. Após 7 anos de pesquisa, com resultados detalhados em mais de 3 dezenas de publicações, ficou demonstrado que o PFOA tem causado as seguintes doenças relatadas e documentadas: colesterol alto, hipertensão induzida na gravidez, hipotiroidismo ou hipertiroidismo, que quer dizer que a tireoide ou ela produz muitos hormônios ou poucos hormônios, né? Leucemia, câncer de rim, de próstata e de órgãos genitais femininos, toxicidade do fígado e disfunção hepática, disfunção do fígado, né? Perturbação do metabolismo lipídico, ou seja, das gorduras, imunológico e endócrino, efeitos neurocomportamentais adversos, toxicidade e morte neonatal, tumores em múltiplos sistemas, câncer testicular e câncer de rim, menor tamanho e baixo peso em recém-nascidos, obesidade, resposta imune reduzida a níveis mais baixos de hormônio e puberdade tardia. Esse item aqui eu achei interessante, que houve morte de animais de estimação com penas, né? Ou seja, canários, papagaios. Seus sistemas respiratórios são muito sensíveis a gases nocivos. E foram relatados casos de morte de aves que permaneceram nas proximidades da janela da panela de Teflon. Então, geralmente o pessoal tinha mania de colocar as gaiolas em cima da geladeira, e geralmente fica também próximo ao fogão, né? Quando as pessoas cozinhavam, então, com panela de Teflon, ele liberava esse gás, que a gente nem percebe, né? E essas aves, elas simplesmente morreram, assim. Então, o pessoal percebeu que tinha ligação com o Teflon. E o último item, o nylon, que é um polímero resistente. Então, a mistura de ácido adípico e hexametil enodiamida dá origem à fibra sintética. Então, aqui a gente tem o ácido adípico, hexametilmetileno, aliás, desculpa, amina por ter o NH2 aqui, e aqui está, então, a fórmula, né, da fibra sintética. Por que o nylon é tão resistente? A própria cadeia do polímero justifica. Repare que tanto o ácido como a amina são constituídos por 6 carbonos cada. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A soma desses reagentes dá um produto de longa cadeia carbônica, ou seja, com 12 carbonos. E quanto maior a cadeia carbônica, mais elevado será o ponto de fusão e ebulição da mesma. Então, encerrando nossa aula por aqui, só queria deixar claro que a gente deve tomar cuidado com os utensílios que a gente usa, evitar o plástico, evitar o teflon e ter uma saúde normal.